Graça e paz, conectados com a palavra. Simples, simples, simplesmente simples. O evangelista Lucas, lá no capítulo 2 do evangelho que leva o seu nome, ele diz no versículo 7, e ela teve o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Nazaré, onde moravam José e Maria, distava de Jerusalém em linha reta cerca de 105 quilômetros. Provavelmente, pelo caminho percorrido por José e Maria, chegasse aí a uns 150 quilômetros ou algo semelhante a isso. Percorrer 150 quilômetros de distância usando como montaria um jegue, nos dias finais de uma gravidez, só poderia ser computada a uma burocracia de um governante insensível. Bom, essa pode ser muito bem a nossa ideia do ocorrido, só que não é bem assim. Senão vejamos. Ao ordenar a realização do censo, nem por um segundo sequer as autoridades romanas pensaram em uma situação assim, que eles trariam certas dificuldades a um casal como José e Maria. Acontece, porém, que acima de César Augusto, o imperador, que era então o imperador romano, acima está não o decreto dele, mas o decreto do Senhor, o decreto divino, que haja o que houver, venha o que vier, o decreto divino sempre se cumpre. O coração do imperador, quem não sabe disso, não sabe nada disso, sim, o seu coração está nas mãos do Senhor. O profeta Miqueias, muitos anos antes, séculos antes, ele escreve, e ele escreve naturalmente inspirado por Deus, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, lá no capítulo 5, versículo 2 do livro de profeta Miqueias, ele diz: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia expressa por Miqueias teria que se cumprir. Aliás, vale aqui observar como a palavra de Deus funciona. E aí, Provérbios 21, versículo 1, nos ajuda. Diz: o coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. É por isso que eu digo que César Augusto não tinha noção do que ele estava fazendo. Ele convoca e proclama que é a idade de se fazer um censo, mas ele não sabe que Deus havia determinado que Jesus nasceria em Belém. Maria e José moram em Nazaré. Então o imperador proclama o censo, Maria e José vão até Belém e lá Jesus vem a nascer. É isso aí. Deus tem o coração do rei na sua mão. Ele, no caso César Augusto, ele está sendo usado pelo Senhor, pelo Criador, pelo sustentador do universo. Senhor este que tem sempre o controle de tudo nas suas mãos. O texto aqui não entra na questão, melhor dizendo, se José e Maria tinham ou não conhecimento das profecias referentes à vinda do Messias. Mas uma coisa é certa, eles se puseram a caminho. Seu destino, Belém da Judéia. Ao se submeterem ao decreto do imperador César Augusto, eles estão obedecendo a Deus. Eles não são do tipo joguetes do destino. Não. Eles estão sendo dirigidos por Deus, para que nenhuma palavra do Senhor deixasse de ser cumprida ou caísse por terra sem o devido cumprimento. O texto vai dizer: estando eles em Belém, chegou o tempo de Maria dar à luz seu filho primogênito. Tudo isso nos mostra que Deus é o Senhor da história.
E é Ele que dá sentido à nossa existência. Haja o que houver, venha o que vier, e por pior que seja a situação ou a circunstância, Deus está no controle. E sempre haverá motivo para nós nos reportarmos ao que Paulo vai escrever na carta aos Romanos, aqui no capítulo 8, versículo 28, um texto muito conhecido de todo aquele que lê a Bíblia, que diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois é, assim Deus trabalha, assim Deus age, assim Deus faz. E as coisas ficam tudo certinho. Estava previsto que Jesus nasceria em Belém da Judéia. César Augusto vem, decreta o recenseamento. Lá vai José e Maria. José, porque José era de lá, mas leva Maria, e Jesus nasce em Belém. Que maravilha! Assim faz Deus, fez com a vinda de Jesus, assim faz com as nossas vidas também. Os nossos dias, Deus os dirige a cada passo, a cada momento. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por isso. Senhor, muito obrigado pela tua direção em nossas vidas. Obrigado porque de forma tão maravilhosa tu fizeste Jesus vir ao mundo. E porque ele veio ao mundo, nós somos hoje teus filhos. Porque por meio dele tu nos salvaste. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.